Muito se fala na letalidade policial, ou seja, quando o policial, no exercício de sua função, acaba neutralizando o criminoso. Mas pouco se fala sobre a letalidade contra o policial. O ISP tem esses dados? Tem. Então, a gente divulga, né? Um dos dados que fazem parte do nosso pacote também é falar sobre isso. Então, as polícias nos alimentam com esses dados, né? Então, a gente tem ali o que o policial foi morto ou ferido em serviço em folga. Então, são 4 informações diferentes, né? Se ele estava em serviço em folgas e se ele morreu ou não morreu. Então, a gente tem essas 4 informações. Eu era uma das pessoas que escrevia sobre a vitimização policial, porque é isso, né? Muito se fala de um lado da história, mas o policial é vítima de uma série de coisas, né? A gente teve um estudo recente mostrando o aumento do número de suicídios de policiais, né? Das forças de segurança. Então, esse estresse a que o policial é submetido é complexo, né? É complicado, e ele também adoece, ele também tem uma série de questões ali, mas fato é que há um investimento contínuo nessa proteção do policial, né? A gente vê que o uso de equipamentos de proteção, né? Isso tudo é fundamental para esse nível de atuação. As viaturas hoje semi-blindadas, então tem uma série de investimentos que as secretarias, né, através do governo, vêm executando justamente pensando nessa mitigação desse problema. Mas, assim, de fato, né, é uma polícia que também sofre absurdamente com esses ataques, né? Dei o exemplo aqui de um amigo que, porque estava com uma farda dentro do carro, desarmado, foi assassinado brutalmente a uma semana de se formar um garoto que tinha 21 anos de idade. Então é isso, né? Só se fala de um lado da moeda, mas tem vários outros lados que precisam ser trazidos aí para esse jogo. E aí falar da morte por intervenção, né? Tem muita... porque o Rio de Janeiro é a polícia que mais mata, é isso e aquilo, né? Isso aí deu origem àquele ADPF, aquela confusão toda, mas e aí? Fizeram mó lenha em cima da ADPF, qual foi o efeito do ADPF? A expansão do domínio territorial, uma comunidade sendo posta ali sob o julgo de grupos criminosos, a mudança de atuação desses grupos criminosos, o cara se especializou no crime, agora ele cobra internet, gás, cobra um monte de coisa. Então, assim, isso ninguém quer falar, isso ninguém quer trazer. Mas, assim, sobre isso, acho que é interessante falar a participação do ISP nessa questão, né? O ISP ele foi muito atuante na questão da DPF desde lá de trás, né? A doutora Marcela, lá, presidente do ISP, antes mesmo disso tudo acontecer, porque teve aquele momento onde não existia mais Secretaria de Segurança, então ela teve ali uma série de demandas para ter que se manifestar, porque já não existia mais a Secretaria de Segurança, então isso tudo vinha para o Instituto de Segurança Pública. Então ela foi uma das mentoras ali do plano de redução de letalidade do Estado. Então, daqui a pouco, quando estoura essa questão da DPF 635, o Rio de Janeiro já estava bem adiantado sobre isso, né? Mas aí uma das questões, né, que se traziam ali, eu fui um dos que participei muito desses debates, era esses grupos, né, com essa falácia aí, como se o policial saísse de casa e acordasse, não, hoje que eu vou hoje para a comunidade... Matar pretos. Entendeu? Aí, como se ele estivesse aqui no beco passando, não, é branco, não, o preto, vou atirar. Porra. Não é possível que uma pessoa estudada, como esses grupos que estavam lá, venham com uma bandeira dessa achando que isso é normal. Não é possível que não tenha algum grau de desvio quando a pessoa vem apresentar uma questão dessa. O que o ISP pôde fazer foi participar dos debates, né, e aí eles vinham ali com umas questões muito próprias de que tem que reduzir em X%, não sei o quê. Não, porque quando foi decretada a pandemia, caiu em 70% a morte por intervenção. Aí o fato veio a DPF durante a pandemia. E aí, num primeiro momento, cara, o que tem que fazer com isso? Ninguém sabia o que fazer. Os polícias pararam de efetivamente operar, né? Ficou tudo muito congelado. E aí eles vêm com essa desculpa de que não, esse 70% aqui caiu de um mês para o outro, isso aí que é o que a gente quer. Então, a partir de agora, o Rio de Janeiro vai ter que reduzir em 70% o número de mortes por intervenções. É tudo de orelhada, né, meu irmão? É tudo assim, bota uma galera ali que não sabe nada. E aí você nada, pega os dados, e aí foi o trabalho que a gente fez lá, né? A gente pega e mostra, cara, a morte por intervenção está aqui, mas olha só, o crime estava aqui em 2012, auge das UPPs, e ele veio parar aqui em cima.
obviamente os crimes todos foram atuando. E eu lembro, eu até estava brincando com eles hoje, porque teve uma dessas reuniões, aí na época ainda era o modelo, aquele modelo online, né? E aí tinha um dos ilustres lá com seu cigarrinho na boca, e ele, que era o que fazia, né? Ele pegava um ponto específico da estatística e dizia que aquilo era o padrão. Aí eu fiz isso contra eles. Aí o que eu fiz? Eu peguei a morte, você tinha ali um pico, né, da letalidade violenta, um pico no roubo de carga, um pico naquilo, e aí você tem um pico muito maior na morte por intervenção. E logo no ano seguinte os dados caem. E aí o que eu falei? Eu falei, então, se a gente fizer da mesma forma que eles estão fazendo, um recorte único, eu vou dizer que toda vez que eu aumento a morte por intervenção, eu faço todos os crimes cair. Pô, o cara estava fumando e quase engole o cigarro. Aí, antes dele falar, eu falei, não, o Estado não pode falar uma coisa dessa, porque é um dado sem estudo, é um número perdido, é um outlier ali que a gente está avaliando, mas da mesma forma que a gente não pode falar isso, o cara não pode chegar aqui e levantar uma bandeira de querer forçar uma barra de 70% em cima de uma redução de um número esporádico no momento específico do Estado. Enfim, a gente desenvolveu lá um método, né, uma série de análises. Isso foi apresentado durante o julgamento, um estudo que o ISP fez, e, graças a Deus, a gente conseguiu ajudar o Estado a derrubar esse tópico aí que a gente teria que reduzir em 70% as mortes por intervenção. Mas só a gente deveria, né? Assim, não sei se eles vão combinar com os outros também para não atirar com a polícia. A UPP funcionou no período dela? Cara, então, o PP... Eu sei que, assim, quando a gente fala do PP, a gente sabe que foi um projeto sem sustentabilidade. Exatamente. Porque não foi planejado aquele ativo... gerou um ativo político. Quando reconheceram como ativo político, fizeram uma expansão maluca, pegando... Uma outra parte legal do tempo ISP, que existiu. o ISP ele participou na pré-estruturação da UPP. E, assim, só um detalhe engraçado, eu lembro, nessa época eu estava na transição de sair da PM para vir para o ISP. E eu lembro, muito engraçado, de uma discussão... Não, na verdade foi antes da minha transição. Falando sobre a definição do nome de UPP, né, para chegar até o nome de UPP, e aí eu estava vindo de unidade operacional, e aí eu falei assim, porra, mas cara, por que o PP? PP na gíria policial, porra, não é legal, tem uma outra conotação, pô, vai botar UPP e tal, aí ficou aquela discussão, acabei sendo voto vencido, mas o nome pegou, enfim, que bom que não me ouviram, mas eu estava assim... fazia parte, e faz parte de mim, sempre trazer um contraponto, né? Eu fico falando sempre Qual falo era assim, o nome que você sugeriu? não, nem sugeri o nome, eu só não queria que botasse o PP, porque o PP... PP é o quê? Sim, tá ligado assim, ao parapedo, que seria uma gíria de, né, pegar um dinheiro ali irregular do policial, e aí, na gíria da ilegalidade ali, o PP tem um nome conotativo, bem ruim na história. E aí eu tentei, por algumas vezes, falar, mas aí os nomes que apareciam, não lembro a época, não eram nenhum deles era vendáveis, o PP realmente é um nome muito forte, e é um nome que veio e ficou. Mas falando do ISP, né, o ISP ele participou da criação de uns cadernos, eu tinha até o nome dele aqui anotado, que é o seguinte... Na época foi desenhado um projeto, e aí foi uma parceria do ISP com a Secretaria a então extinta Secretaria de Segurança, eles definiram lá um número 93 comunidades para serem avaliadas. A inteligência fazia uma análise, o ISP fazia uma análise de números, isso foi reduzido a 36 áreas. Ele começa bem, a ideia era que ele fosse fazendo um cinturão, fechando o Estado, mas aí começou a dar certo, vinha ano eleitoral e vem os incêndios do Rio de Janeiro. Então, aconteceu um problema na comunidade, transforma em um PP. Deu um problema ali, transforma em um PP. Assim, ele foi ficando maior do que as polícias tinham capacidade de executar. Né? Não tinha. Você demandava um número de policiais absurdo para poder dar conta daquele modelo de atuação. Ele cresceu mais do que devia, e você tinha uma questão ali também que foi a falta de... e aí é onde a gente fala que é esse modelo assim, cara, você precisa estudar o que você está fazendo, você precisa testar, você precisa avaliar. E aí eu lembro que na época estava muito ainda em voga essa questão, e uma vez eu fazendo... na polícia a gente tem o oficialato, ele tem uns cursos que tem que fazer, na época eu estava fazendo meu curso de aperfeiçoamento de oficiais, e eu lembro de, numa discussão, eu levantei uma bandeira, já estava no ISP, e eu perguntei assim, cara, tá bom, o PP é lindo, é maravilhoso, agora vamos lá.
para eu atuar numa favela plana ou numa favela íngreme, quantos policiais eu tenho que ter? É o mesmo número de policiais? Se ele é da facção A, B, C ou D, eu preciso atuar da forma igual? Quando você começava a fazer algumas perguntas, ninguém tinha essa resposta. Então, assim, como foi um projeto que foi acontecendo, tudo foi acontecendo do jeito que tinha que acontecer. Chegou uma hora que ele ficou insustentável no próprio tempo, e aí não perceberam até uma questão simples. Cara, você precisava repor esses policiais. Né? Tiveram alguns estudos que mostravam e trouxeram questões de policiais em guerra. Quando você está atuando na guerra, você não fica, 4 anos alocado na guerra. Você fica 6 meses, volta, fica não sei o quê. O policial, ele ia para uma zona de guerra, ele estava incluído numa zona ali de confronto o tempo inteiro e não saía mais daquilo. Então, o efeito psicológico e dissuasório que isso foi tendo foi se perdendo com o tempo. Então, não é que o projeto foi ruim, mas a forma como ele foi crescendo foi mais do que as polícias davam conta de sustentar, ou o Estado tinha condições de manter.